comunhão com os conservos, cooperadores de jovens e menores, de diversos estados do nosso país, sentimos da parte de Deus de recitar para todos o livro de aos Hebreus no capítulo 11, aonde o cabeçalho diz: a natureza da fé e exemplos de fé tirado do Antigo Testamento. Que cada verso recitado pelos conservos sirva para nossas vidas como conforto, consolo e confiança, para que continuamos combatendo o bom combate e aguardando a coroa da vida eterna, que se inicie pelo versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com ele Isaque e Jacó, e herdeiro com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, deu à luz já fora da idade, porquanto foi fiel àquilo que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, este já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. E crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isso claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquelas de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas, agora, deseja uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, que foi provado. Sim, aquele que recebeu a promessa ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até para os mortos ressuscitar. E daí também em figuras ele recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou-o encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como em terra seca, porque intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Rabi, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Eis que mais direi, faltar-me-ia tempo de contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apredejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Somos gratos a Deus por estes versos recitados. Deus seja louvado. Deus que abençoe a todos os irmãos que participaram deste recitativo, uma homenagem de todos os cooperadores de jovens do Brasil para todas as famílias e a querida mocidade. E que aonde chegar este recitativo, possa chegar com esta palavra chamada fé. Uma palavra pequena, mas com grande efeito, que vai surgir em todas as famílias. Que haja fé nos nossos corações para vencer, irmãos. Deus que abençoe a todos. A paz de Deus.